Galera, vamos lá, vai. Ó, Deu Ruim no Enem é uma série nova aí que a gente vai fazer análise. A gente vai fazer as análises dos 980 e também a gente vai fazer as análises dos temas que deram ruim no Enem, né? O que é deu ruim no Enem, gente? Deu ruim no Enem não é texto ruim, beleza? É texto com erro, que a nota não é o que a pessoa queria que fosse, beleza? E a gente vai entender o que é tipo um 800, um 840, um 880 no Enem, que é a nota que a galera fica triste, né? Mesmo assim, as pessoas entram na faculdade, nas federais da vida, com uma nota baixa. Eu vou provar para vocês isso hoje. Ano passado, a menina passou esse ano, né? Ela tirou 880, ficou com vergonha de me contar a nota dela e passou em segundo lugar, velho, em publicidade na Federal, velho. Segundo lugar, ficou com vergonha de falar a nota. Vamos ler a introdução aí, galera. Textaço. Olha o tamanho da introdução, né, velho? Não tinha como não dar ruim, né? Tô zoando, mas fala sério, velho. Porra. E pior, vocês não sabem, o menino desse texto, cara, ele é um menino, assim, sensacional. Quando ele falou a nota dele do Enem, assim, eu já falei, "Ih, roubaram sua nota, com certeza, não tem como ser mal e tal, né? Aí, na hora que ele mandou o texto, assim, que eu fiz uma análise do texto, eu falei, meu amigo, você realmente você fez uma cagada gigante, né, cara? A tese é aqui, ó, os surdos não obtêm igualdade de oportunidades e de direito. Esse é o foco central do parágrafo dele, do texto, tá, gente? Ele vai discutir isso. Os surdos não têm igualdade de oportunidades e de direito. Então, mas o fato de não ter a oportunidade, né, a igualdade de oportunidade e de direito torna eles invisíveis socialmente, sacou? A invisibilidade é consequência da ausência de igualdade de oportunidade e de direito. Só que tem um problema, gente. Se a gente que está analisando isso, cara, gastando 10 minutos, está com dificuldade de ver, imagina a corretora do Enem corrigindo em 5 minutos esse texto, sacou? Tem isso, beleza? Antes disso veio o quê? Veio um repertóriozinho, né? Uma constituição ali, apesar de os artigos 27 e 28 do capítulo 4º da Constituição brasileira assegurarem educação de qualidade aos deficientes por meio do uso de tecnologias assistidas, do combate à negligência e da oferta de Libras como segunda língua oficial, os surdos não obtêm igualdade, oportunidade e direito na prática. Olha o apesar de. Só que tem um negócio. Isso aí era texto motivador, tá, gente? Às vezes vocês falam assim, não, como é que eu ia saber, né? No texto motivador tinha isso, beleza? Mas, de qualquer forma, vocês vão encontrar aí, ó, na página do livro de vocês mesmo, página 120, a revisão que eu dei no fim do ano para eles, incluía a lei que é o que ele vai discutir no texto, a lei da inclusão, beleza? Então, ele tinha um conhecimento prévio já também sobre o que ia ser feito, beleza? Bom, aí vem aqui, ó, a invisibilidade social que atinge essa parcela da população fomenta o ideal de dependência e de inferioridade em relação a pessoas sem deficiência auditiva. Uai, não é sem? O que intensifica o preconceito e dificulta o convívio social e a inclusão nas escolas. A invisibilidade social que atinge essa parcela da população fomenta um ideal de... Ah, tá. Beleza. Né, como se você fosse se sentisse inferior a quem não é surdo, né? Beleza. Tá, aí uma frase gasta à toa, né, gente? Você perdeu 3 linhas do seu texto, tipo, não faz diferença essa frase. Aí ele manda um ademais, cara, na introdução. Gente, fala sério, velho. Ademais, essas instituições desrespeitam uma lei federal que garante o direito ao ensino acompanhado por profissionais qualificados em Libras. Olha só, essas instituições desrespeitam. Quais instituições são essas? Tá vendo?
E tem uma coisa, né? Tipo, pode ser uma generalização também, beleza? E outra coisa, gente, lei federal aqui, ó, tá vendo a bolinha que eu pus amarela? Era para ser letra maiúscula. E Libras também, olha aqui, Libras de letra minúscula, e aqui em cima, ó, de azul, Libras de letra maiúscula. Tá vendo? Pensar que, assim, esse menino não errava nada de norma padrão, assim, durante o ano, gente. Chegou no Enem, o nervosismo bateu e ficou nessa, beleza? Olha só, continuando. Dessa forma, que forma, né? Sacaram a ideia? Vocês pensaram nisso? Tipo, essas instituições desrespeitam a lei federal que garante o direito ao ensino, acompanhado por profissionais qualificados em Libras. Dessa forma, tipo, é essencial que essa situação seja analisada. Não é dessa forma, né, gente? Para tornar. É tipo uma segunda tese. Eu pus de vermelho para parecer como se fosse a mesma, tá, Guilherme? Mas é isso mesmo, tá? Para tornar igual as possibilidades, é para tornar iguais, né? Tá tornal ali errou um L, né, gente? Era um R, e igual a iguais as possibilidades de estudo e de avanço na carreira dos surdos, tão essenciais para o crescimento profissional. Você chora comigo junto se eu chorar? Olha o tema. Vocês choram comigo se eu chorar, gente? Entenderam a ideia? Começou a dar ruim aqui já. E eu vou falar para vocês que é uma tristeza, cara, que esse menino é um menino tão legal, cara, tão dedicado. Puta, cara. E quando a gente fala assim do texto e não é o melhor texto dele, dá uma tristeza, mas faz parte da vida, né, gente? Vamos lá, gente. Existe um problema bem definido para indicar os argumentos e a proposta? Vocês conseguem ver sobre o que ele vai falar ou qual proposta de intervenção virá nesse argumento? Ele fala da invisibilidade social e do desrespeito à lei, tema típico de temas de minorias sociais. Viram ali desrespeito a uma lei federal? Então, provavelmente, ele vai falar do fato de as pessoas desrespeitarem as leis, mas não tem nada garantido. Gente, segundo o sociólogo Rubens, estou zoando, Jürgen Habermas. Habermas é super citado no Enem, tá, gente? A invisibilidade social é um fator que impede o pleno exercício da cidadania de diversos grupos, sendo necessário tornar público o debate entre os cidadãos e o Estado para assegurar esse direito. Onde está o fato desse parágrafo, gente? Na linha de baixo, vocês conseguiram ver? Essa exclusão colabora, a primeira comprovação, né? Desculpa. Agora vem, essa exclusão colabora para a manutenção de um estereótipo de dependência e de inferioridade. É como se fosse a ideia, né? Mas juntando tudo, o fato vem para cá, né? Essa exclusão colabora para a manutenção, tipo, no caso dos deficientes auditivos, de um estereótipo de dependência e de inferioridade, em que o indivíduo é visto como incapaz de ter uma carreira profissional de sucesso. Eu vou só marcar um negócio aqui, gente, só para ver se vocês já viram o que deu ruim no Enem. Conseguiram ver já a competência 2 dele, o que aconteceu? A gente está no meio do segundo parágrafo e ele está falando em carreira profissional de sucesso. Esse raciocínio preconceituoso torna difícil a convivência dos surdos na sociedade, sendo eles vítimas nas escolas de agressões físicas, bullying, discriminação e episódios que desmotivam a permanência dessa parcela da população nas instituições de ensino. Vamos fazer uma análise agora bem daquelas boas mesmo? Olha só. Eu falo do Habermas,
fator que impede o pleno exercício da cidadania. Depois eu falo que a exclusão colabora para a manutenção de um estereótipo de dependência e inferioridade. Justifico dizendo que o indivíduo é visto como incapaz de ter uma carreira profissional de sucesso. Pausa. Vou justificar o meu raciocínio, né, que é o meu argumento. Esse raciocínio torna difícil a convivência dos surdos da sociedade, aí sendo eles vítimas nas escolas. Como é que eu defendo, cara? Me fala uma coisa. Ó, eu tô nas escolas agora e eu saí da carreira profissional de sucesso. Vocês tinham visto isso antes de falar que o parágrafo era bom? Cara, deu ruim demais, velho. Depois eu vou mostrar para vocês umas coisas boas, mas assim, deu ruim. Cadê o negocinho? Olha aí, gente, que eu marquei bonitão pra gente. O indivíduo é visto como incapaz, depois ele fala da escola, da agressão física, do bullying, discriminação, episódios que desmotivam a permanência. Ô, gente, sabe como é que chama isso? Nervosismo, tá? De verdade. Um super nervosismo, e era uma pessoa extremamente capaz, muito bem preparado, de verdade. Mas bateu o nervosismo. Beleza? Agora eu queria saber uma coisa de vocês, gente. Olha aí a falha. Vocês acharam algum erro de competência 4, que é a coesão, por enquanto? Eu deixei aqui marcadinho alguns conectivos, né? Não marquei todos para não ficar chato também. Mas vocês viram se tem algum erro de competência 4 por enquanto? Nada, não? Por enquanto também não, né? Eu tenho uma suspeita de que na introdução a pessoa achou ruim de alguma coisa. Naquela frase que é na quarta linha do livro de vocês aí, que a pessoa começa com a invisibilidade social. Eu tenho essa suspeita, mas eu acho que não, está no outro parágrafo. Bom, beleza. O cara falou de sucesso profissional, depois ele foi para a escola, aquela coisa toda. E agora? Olha o jeito que eu faço a pergunta. Você percebe um problema bem definido para uma proposta? Se eu te perguntei dessa forma, você concorda comigo que já deu ruim? Se vocês olharem para esse parágrafo assim, qual proposta vocês fariam? Lembrando que você tem que olhar para o vermelho para buscar uma proposta educativa. É a única que salvaria, né? Alguma forma de tentar fazer com que as pessoas não excluíssem alguém, né? Seria assim, tentar salvar o que deu ruim, né? Tá? Isso, algo de inclusão. Beleza. Ó, lembrando que ele estava propondo na introdução falar sobre invisibilidade e desrespeito à lei. Então, inclusive, ele falou ali em cima, né, ó, aqui no Habermas, né, a invisibilidade, tá? É difícil analisar esses textos, né, gente, que dão ruim assim, que você fica apreensivo, né? É fácil analisar um 980, né? Tá tudo certo. Aliado a esse fator, que é o conectivo, né, para trazer o quarto parágrafo, o surdo tem dificuldade de permanecer nas escolas e nas faculdades pelo descumprimento da lei federal que torna obrigatórias as escolas públicas e privadas a contratação de profissionais experientes em Libras para fornecer apoio aos alunos com deficiência auditiva. Olha o tamanho da frase do cara. Esse é o fato. Só que, gente, vocês repararam isso aqui, ó? Que o surdo, tipo, é meio que uma generalização? O surdo tem dificuldade? Será que todo surdo, muitos surdos, uma parcela das pessoas, tá?
Tomem cuidado com isso. Generalização tira ponto, muito ponto. Beleza? Tá, aí vai estar lá assim, ó, descumprimento da lei federal, mais uma vez que eu, né, letra maiúscula, e Libras também letra minúscula. Então, ele errou 3 vezes a lei federal e 2 ou 3 vezes Libras também. 160 pontos. Beleza? Não tinha visto, né? Pois é. Atenção, galera. Ó, eu tenho um fato, alegando não terem verba. Eu acho que aqui entra a competência 4 dele. Eu acho que ele vai perder um ponto. A pessoa não vai dar total por causa disso aqui, ó. Tipo, alegando não terem verba, estrutura ou condição de permanecer, de atender esses indivíduos, as instituições, ele escreveu instituições, parece criança, né? A instituição recusam a matrícula e colaboram para a queda no número de surdos na educação básica. Só tem um problema, né, gente? As instituições também parece um pouco generalizado, né? Tipo, todas as instituições fazem isso, entendeu? Por exemplo, que diminuiu entre 2011 e 2016, segundo os dados do INEP. Então, ele citou o texto motivador 2 vezes, não deu ruim, beleza? Saibam que não deu ruim porque ele fez aquela cagada de falar de mercado de trabalho e carreira profissional, tá? Então, não teve problema usar texto motivador na redação. Eu só mostrei porque às vezes vocês vão ficar assim, tipo, não, da onde que ele tirou a informação, né? Bom, e agora, na última frase do parágrafo dele, ele apresenta para a gente qual que é o problema do texto dele. A falta de fiscalização dos órgãos municipais nesses locais faz com que permaneça, portanto, essa situação, levando esse grupo a um isolamento social que impede o exercício de seus direitos. Agora tem, né, um problema bem definido para uma proposta de intervenção, concordam? Falta de fiscalização. Você saberia dizer que ele estava falando sobre falta de fiscalização? Parecia que em cima que ele ia falar da não contratação das pessoas, né? Torna obrigatória a contratação de profissionais experientes em Libras. Recusam a matrícula. Mesmo argumento daquela menina que tirou 980, lembra? É isso mesmo. Não tinha nada de fiscalização, cara. Brotou ali, né? Tipo, puf. É o descumprimento da lei, né? Então, assim, só que não ficou claro. Não ficou claro, cara. Foda, né? Vou botar a proposta, vocês já leiam contando nos dedos aí e me contem quantos elementos vocês acharam nas propostas. Olha o tamanho da proposta, né, velho? O cara fez um texto que tinha basicamente introdução e proposta, né? Parece salgado de padaria, né, gente? Tem massa e um pouquinho de recheio. Ó, vamos fazer junto, gente. As prefeituras devem investir em programa de fiscalização das escolas que identifiquem as instituições que não aceitam alunos deficientes ou não fornecem o acompanhante especializado, aplicando, pois, punições a essas e ampliando o número de alunos com acesso, e no meio ali o auxílio da Polícia Civil é o como. Olha aqui, as prefeituras devem investir como? Com o auxílio da Polícia Civil, ô louco, em programas de aplicando, pois, punições a essas, que é o detalhamento. Cadê o para quê? Cadê o para quê? 4 elementos. E na de baixo, além disso? Deixa eu ver se vai tudo de uma vez. Foi. As emissoras televisivas, a gente deve incorporar em suas novelas personagens com deficiência auditiva, o quê? E o resto é detalhamento.
tirou 820, passou em medicina na Federal, cara, na UFMG, velho. Sacou? Por quê? Porque as outras notas foram boas. Então, não adianta vocês almejarem 900 e cacetada em redação se o resto tá razoável.